Bem, meu nome é Joelinton e eu fiquei com a resolução da questão 17 da lista de operações unitárias. Bem, nessa questão 17 foi pedido que em uma extração em estágio simples com mistura de composição desconhecida, no caso uma mistura inicial de 200 kg, no caso da alimentação, de composição desconhecida, que contém água, ácido acético, éter isopropílico e é colocada em contato no estado simples com outra mistura de 280 kg com a seguinte composição: 40% em peso de ácido acético, 10% em peso de água e 50% em peso do éter isopropílico, e uma fase líquida denominada de refinado com 320 kg contendo 29,5% em peso de ácido acético, 66,5% em peso de água e 4% de éter isopropílico obtida, no caso referente à composição do refinado. E foi pedido para determinar a composição da alimentação e a composição da faixa de extrato resultante. E os dados de equilíbrio encontram-se a seguir, considerando que a extração ela é feita a temperatura de 293 Kelvin ou 20 graus centígrados e a pressão de 1 atm. Bom, aqui nessa tabela nós temos os dados do equilíbrio que vai ser utilizado para a construção da curva de equilíbrio do diagrama ternário, e o diagrama a ser utilizado vai ser esse aqui. Bem, nesse slide podemos ver uma representação, um esquema de como vai proceder essa resolução dessa questão, onde teremos duas correntes de entrada, no caso uma corrente de alimentação no qual não temos a sua composição, a outra corrente, nesse caso aqui está representada como solvente, mas a corrente que foi informada é uma mistura que contém ácido acético, água e o solvente, e duas correntes que saem desse estágio de equilíbrio, desse extrator, que é o refinado e o extrato. Bem, iniciando aqui essa questão, eu fiz o mesmo esquema representado aqui à direita, onde iremos ter duas correntes de entrada, uma corrente de alimentação, que eu vou determinar, chamar ela de L0, com a composição desconhecida, uma segunda corrente V2, com a composição conhecida, que foi informada na questão, e 280 kg irá entrar nesse extrator. E aqui temos a seguinte composição: a composição da alimentação que foi pedido na questão, e duas correntes que saem, que é do extrato, que iremos determinar através do gráfico, e aqui a composição do refinado que foi informado na questão. Bom, inicialmente iremos realizar um balanço de massa, no caso do extrator, nesse estágio aqui de equilíbrio, onde as duas correntes que entram, L0 mais V2, essas duas correntes que entram, é igual a M, somando essas duas correntes de entrada. Temos que M irá ser igual a 480, ou seja, 200 kg da corrente L0 mais 280 kg da corrente V2. Temos a corrente M com 480 kg. Ou também podemos realizar o balanço de massa com as correntes que saem do extrator, que é a corrente V1 e a corrente L1. Dessa forma, com a composição de M determinada aqui logo acima, temos que a massa da corrente de extrato que sai desse estágio de equilíbrio é 160 kg. Bem, temos aqui o gráfico, já com as marcações que eu vou explicar posteriormente. Bem, foi informado no enunciado que uma fase líquida denominada de refinado com 320 kg, contendo 29,5% em peso de ácido acético, 66,5% em peso de água e 4% de éter isopropílico. Essa aqui é a composição referente
ao refinado. Temos aqui o ponto de refinado, que eu já fiz as marcações aqui com referente ao a composição do diluente água, 66,5%. A marcação aqui referente ao soluto, que é o éter não, desculpe, o ácido acético. E também temos a marcação aqui acima do referente ao solvente. Bom, determinado como já foi determinado esse ponto, fiz apenas a marcação desse ponto refinado. Podemos determinar a composição do extrato. Bom, essas linhas tracejadas aqui laranja são as linhas que ligam o refinado ao extrato, que foi mostrado naquela tabela, naqueles dados do equilíbrio, que forneceram essas linhas tracejadas. E essa linha vermelha corresponde à linha, no caso dessa resolução, que liga o ponto de extrato com as composições formadas no enunciado e as composições aqui aqui é a composição do refinado, e aqui temos a composição, podemos obter a composição do extrato através dessa reta que eu fiz através de uma interpolação aqui visual. Liguei esses dois pontos, aí ao ligar esse ponto aqui eu determinei quais serão as composições referente aqui ao diluente, 0,039, referente ao soluto ácido acético, que é 0,144, e aqui a marcação referente desculpa, aqui a marcação referente ao solvente. Bom, determinado a composição do extrato, agora iremos fazer um balanço de massa para determinar a composição do ponto M, onde realizamos o balanço de massa para o componente soluto, onde temos as correntes aqui que irão sair do extrator, corrente V1 e a corrente L1, que é igual à corrente M. E esse balanço é referente ao componente soluto. Iremos obter que XAM, a composição do soluto no ponto M, é 0,24. Realizando um balanço de massa agora para o componente solvente, iremos obter que a composição XSM, a composição do solvente no ponto M, é aproximadamente 0,30, e por diferença nós obtemos a composição no ponto M referente ao diluente, no caso a água, que é 0,46. Bom, a partir dessa composição de M, que foi obtido no slide anterior, nós realizamos agora a marcação desse ponto com as seguintes coordenadas. Coordenadas XSM, essa coordenada aqui acima. Coordenada XAM é a coordenada referente ao soluto, que é essa daqui. E a coordenada referente ao diluente, que é essa coordenada aqui abaixo. Bom, com a composição do ponto M, nós agora iremos determinar a composição da alimentação que está faltando, através de um balanço de massa, onde agora com as correntes que entram, L0 mais V2 é igual a M. Bom, realizando agora o balanço, aqui é o balanço global das correntes que entram, e aqui o balanço referente aos componentes. Primeiro referente ao soluto. Iremos determinar agora a composição do soluto nessa corrente L0, nessa corrente de alimentação. E podemos ver que o valor obtido foi 0,016. Agora o balanço de massa referente ao componente do diluente, no caso a água, e o valor obtido foi 0,964. E por diferença nós obtemos a composição referente ao solvente nessa corrente de alimentação L0, que é 0,02. Somando esses três composições vai dar igual a 1. Bom, é isso. Eu gostaria de agradecer